Por que a educação é um direito humano? A educação é muito mais do que aprender a ler, escrever ou resolver problemas matemáticos. Ela é um direito humano fundamental, reconhecido internacionalmente, que garante a cada pessoa a oportunidade de desenvolver suas capacidades, exercer sua cidadania e transformar a sociedade em que vive. Meu nome é Caio Henrique, estudante de licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal de Pernambuco, e esse vídeo foi feito com a ajuda de inteligência artificial. Meu Deus! Vamos lá! A ideia da educação como um direito humano não surgiu do nada. Ela foi construída historicamente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo percebeu a necessidade de promover dignidade, igualdade e paz. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, estabeleceu que toda pessoa tem direito à educação. Esse marco foi reforçado em tratados internacionais e constituições nacionais, como a Constituição Federal do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representou um marco na consolidação dos direitos sociais no Brasil, e a educação foi reconhecida como um deles. Nice! No artigo 205, a Carta Magna estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade. Sua finalidade é assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Já o artigo 206 apresenta os princípios que orientam a educação nacional, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática do ensino público e a garantia de um padrão de qualidade. Já o artigo 208 detalha como o Estado deve assegurar esse direito. Entre os pontos principais estão a oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito, a progressiva universalização do ensino médio, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos, a educação especial, as pessoas com deficiência e ainda programas suplementares de apoio como transporte, alimentação e material didático. Além disso, a Constituição vinculou recursos mínimos para a manutenção e desenvolvimento da educação, destinando 18% da receita de impostos da União e 25% da receita dos estados e municípios. Mais tarde, uma emenda constitucional de 2009 ampliou a obrigatoriedade da educação básica, que passou a atender todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade. Tá bom. A educação é considerada um direito humano porque é essencial para o desenvolvimento integral da pessoa. É por meio dela que se ampliam as oportunidades de trabalho, de participação política e de acesso a outros direitos, como saúde, moradia e justiça social. Além disso, a educação promove valores como igualdade, respeito à diversidade, solidariedade e convivência democrática. Sem educação, as desigualdades se aprofundam e a exclusão social se perpetua. Apesar dos avanços, ainda existem enormes desafios para garantir a educação como direito humano. Milhões de crianças e jovens pelo mundo estão fora da escola, seja por pobreza, guerras, crises humanitárias ou discriminação. No Brasil, problemas como evasão escolar, infraestrutura precária, desvalorização do professor e desigualdade de acesso entre regiões ainda persistem. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o fracasso escolar, que é um dos graves problemas da educação brasileira. Segundo o IBGE, apenas 22% dos estudantes conseguem completar o primeiro grau, né? O que leva ao fracasso escolar? Olha, o primeiro momento da minha tentativa de resposta à tua pergunta tem que ver com o próprio conceito de fracasso escolar. É uma coisa interessante observar, por exemplo, como há toda uma ideologia da transferência do fracasso para os objetos do fracasso no sistema capitalista. Quer dizer, o desempregado vira responsável por seu desemprego. O menino que é reprovado e expulso da sala de aula, expulso da escola, dele se diz que se evadiu. Na verdade, o menino não se evadiu, o menino foi expulso.
Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. Quer dizer, o fracasso, no fundo, é do sistema. Quer dizer, então, a minha primeira observação para te responder é que eu não creio muito no fracasso, eu creio na impossibilidade que o aluno teve de conseguir, para os padrões exigidos pela escola, a chance de ultrapassar o ano. A pandemia da Covid-19 agravou essa realidade, deixando claro que a educação precisa ser tratada como prioridade absoluta. A educação também deve ser transformadora. Paulo Freire, educador brasileiro reconhecido mundialmente, defendia que a educação não pode ser um simples depósito de informações, mas um processo de libertação. Quando a educação promove pensamento crítico, ela capacita os indivíduos a compreenderem sua realidade e a lutarem por mudanças sociais. Por isso, garantir a educação como direito humano não é apenas oferecer vagas escolares, mas assegurar qualidade, inclusão e valorização da diversidade. Se nós discutirmos com as classes populares o conceito de cultura, nós poderemos mostrar, evidentemente, que se é possível a nós, enquanto homens e mulheres, transformar um mundo que não fizemos, por que então não é possível mudar o mundo que fazemos, que é o mundo da cultura e o mundo da história? Para o educador, o ato de aprender deve partir da realidade concreta dos sujeitos, valorizando suas vivências, experiências e saberes. De modo que o conhecimento não seja algo imposto, mas construído coletivamente. Nesse sentido, a leitura de mundo ocupa lugar central em sua pedagogia. Pois antes mesmo de aprender a ler a palavra escrita, o ser humano já interpreta e compreende o mundo que o cerca. Essa leitura do cotidiano, marcada pelas condições sociais, culturais e históricas, é a base para que o educando possa compreender a si mesmo e transformar a realidade em que está inserido. Assim, alfabetizar não significa apenas decodificar letras e sílabas, mas possibilitar que o sujeito perceba as contradições sociais, questione injustiças e se reconheça como agente de mudança. A pedagogia freireana, portanto, propõe uma educação dialógica, problematizadora e emancipadora, que transforma tanto educador quanto educando, promovendo uma leitura crítica do mundo que antecede e dá sentido à leitura da palavra. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. A educação é um direito humano porque é a base de todos os outros direitos. Investir em educação é investir em justiça social, em democracia, em um futuro mais humano e sustentável. Mas esse direito não pode ser apenas um discurso. Precisa se tornar realidade para todas e todos. E você que está assistindo também faz parte dessa transformação. Valorize a escola, apoie projetos educacionais e defenda a educação como prioridade. Professor, então, nessas circunstâncias, que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que no país da gente, com déficits na educação tão alarmantes, é um absurdo que a gente chegue ao fim do século com a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras sem ter escolas. É um absurdo, e é negócio de 8 a 9 milhões de crianças. Quer dizer, eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais.